Como que você pode se organizar financeiramente de forma simples, rápido e eficiente, sem precisar ficar gastando muito tempo e facilitando muito mais a sua visualização? Bom, primeiro ponto que eu queria te mostrar é que independe o método que você utiliza para se organizar financeiramente. Eu acho que isso é muito importante você saber, porque tem muitas pessoas que jogam regra assim, você precisa fazer isso. Você não precisa fazer nada, você precisa só ter uma forma que seja eficiente para você se organizar e você é a única pessoa que sabe como que você pode se organizar da melhor forma. Existem pessoas que preferem anotar no caderno os gastos. Existem pessoas que preferem planilha. Existem várias outras formas, tá? Eu não sei todas as outras, mas eu conheço essas duas que são clássicas. Então tem pessoas que anotam, então assim, no papel mesmo, papel e caneta, e deixam anotado e se organizam super bem. Então assim, eu não tenho nada contra pessoas que gostam de caderno, eu prefiro planilha. Só que assim, vá naquele formato que seja o melhor para você. Não dependa exclusivamente de ouvir uma pessoa específica. Pega aquilo que funciona melhor para você e eu acho que é o jeito mais fácil de você se organizar sabendo aquilo que funciona melhor para você. Tendo isso em vista, eu gosto de separar em três caixinhas a nossa vida. A gente tem gastos fixos, gastos variáveis e os nossos investimentos. Claramente, é muito importante que você consiga separar isso muito bem lá na sua planilha ou no seu caderno, onde você anota. Então, seus gastos fixos, normalmente você já sabe onde eles estão. Você fala, cara, eu gasto com aluguel, financiamento, eu gasto com todas essas coisas. Os gastos variáveis é aquilo que pode realmente variar. Então, por exemplo, o mercado, você tem a questão de saúde, tem as nossas contas, como conta de água ou conta de luz, que às vezes acabam variando, mas eles não variam tanto assim, só se estourar um encanamento ou acontecer alguma coisa. Então, esses gastos é muito importante que você consiga criar aquilo que eu chamo de teto de gasto, onde você não vai extrapolar mais do que aquilo, transformando assim tanto gasto fixo quanto gasto variável em gastos fixos. Isso ajuda muito a você ter uma previsibilidade ainda maior em tudo que você for fazer. E já os investimentos, que é a outra caixinha, é muito importante que ela esteja em primeiro lugar. Se você já leu aquele livro que é clássico nas finanças, O Pai Rico, Pai Pobre, você vai ver que ele fala que a primeira coisa que você precisa fazer é se pagar. E esse ponto ele é muito importante porque quando você se paga primeiro, você deixa você como prioridade e depois vem as outras contas, as outras coisas. Isso é muito importante porque se você ficar sempre esperando no final do mês você ir lá e fazer e guardar dinheiro, o dinheiro que sobrou no final, na maioria das vezes não sobra. E quando você se paga primeiro, você faz o seguinte, você elimina essa caixinha e você vai cuidar das outras. Então você vai ter um zelo maior com os seus gastos de forma muito melhor do que só esperando no final pagar aqui essa caixinha. Então, essa é a minha orientação. Se paga primeiro, investe lá o seu dinheirinho ou guarda o seu dinheiro que você precisa para o seu objetivo específico, mas faz isso aqui primeiro, ao invés de pagar todas as contas primeiro, tá bom? Ah, André, mas e agora? O que que eu faço? Eu, se fosse você, pegaria primeiro uma folha de papel mesmo, pega uma folha de papel e anota, antes de você jogar tudo para a planilha. Então você vai lá e pega e anota, você vai lá e coloca custos fixos. E você anota realmente custos fixos. Eu vou colocar aqui na tela para ficar mais fácil, mas escreve lá, custos fixos. Você escreveu o custo fixo e você vai listar todos os seus custos fixos de uma forma que seja simples, tá? Você não precisa. Cara, só anota. Fala, ó, se você paga aluguel, coloca aluguel. Se você paga um financiamento imobiliário, coloca financiamento imobiliário. Tem carro para pagar, parcela de carro, coloca parcela de carro. Tudo que for custo fixo, você anota. E coloca os valores desses custos fixos. É muito importante que você coloque todos, porque pode esquecer. Então, por exemplo, lembra da conta de celular que você paga todos os meses? Porque às vezes pode passar batido. Então, anota todos esses pontos. No final, faz uma linha e vê lá o quanto que deu no final de custo fixo e compara com o seu salário. O que você pode fazer é dividir o valor desse custo fixo, divide pelo valor do seu salário. Você vai ter ali a porcentagem do quanto que é o seu custo fixo proporcional com o seu salário. Isso é muito importante de saber. Se você mora com outra pessoa que contribui com as finanças da casa, soma esses dois valores e vê quanto que é o custo fixo de vocês. É muito importante que esse custo fixo ele não extrapole muito, porque se o seu custo fixo ele é muito alto, isso não te permite fazer quase nada, então isso é muito perigoso.
Eu entendo que, cara, normalmente o aluguel, o financiamento, normalmente costuma demandar muito valor da gente, então costuma ser muito caro. Então, assim, tenta tomar cuidado para ver realmente o que que faz sentido para você e o que que não faz, e ver onde você pode diminuir também. Mas isso vai ser outro vídeo. Em custos variáveis, você pode colocar lá, por exemplo, um outro traço, faz um outro traço lá para você separar o que é custo fixo e o que é variável. Coloca todos esses custos variáveis que normalmente você não sabe o quanto você vai gastar especificamente. Então, por exemplo, alimentação, você vê do mês passado quanto que foi. Você pode ver, por exemplo, Uber, se você pega Uber para lá e para cá. Tem a questão da gasolina, se você tem carro, porque é um custo variável, querendo ou não. Mas assim, tenta anotar tudo o que é gasto para você ter essa visão. Se você for colocar só no papel ou num caderno, você tem que deixar isso bem organizado. Se você for subir isso para uma planilha, você pode deixar isso como uma planilha no Excel, de forma muito simples, tá? Coloca lá o nome dos custos de cada um, porque eles não mudam tanto na sua vida. Eu, por exemplo, tenho a mesma planilha há quase 3 anos e ela não mudou quase nada. Assim, eu sei o quanto que eu gasto de cartão de crédito, que inclusive é um custo variável importante. Normalmente você vai ver que não vai mudar muito a sua planilha, então você só precisa colocar em outras células ali do lado o quanto que você vai mudando, passando mês a mês. Mas essa é a forma mais simples de se organizar. Soma tudo no final e faz de novo aquela divisão, tanto o custo fixo quanto o custo variável, e divide pelo valor do qual é a sua renda total. Você vai ver que se isso ficar muito perto de 100%, você não tem onde investir. Então é muito importante que você consiga ver que esse valor ele não chegue perto de 100%. Então, cara, é importante que você invista pelo menos de 10 a 30% de tudo que você ganha. Eu sei que isso é muito difícil, mas 10% não é difícil. 10% é quase o valor de um dízimo ali para você mesmo. Então, assim, tenta verificar o que funciona melhor. Mas, lembrando a dica do começo, já se paga primeiro e depois resolve as contas, que você vai perceber que na maioria das vezes você consegue espremer algumas contas variáveis que pode te ajudar a você realmente investir melhor. Para o vídeo não ficar tão longo, essas são as minhas orientações, principalmente as orientações básicas, separar muito bem ali custo fixo, custo variável e investimento, e você realmente colocar onde funciona melhor para você. E de novo, veja o que funciona melhor. Às vezes você tem um caderno, você pode ter um preconceito com um caderno, mas às vezes ter um caderno facilita mais a sua vida do que ter uma planilha. Porque se você não tem muito acesso à planilha o tempo todo, cara, você pode esquecer, às vezes você pode até esquecer onde você enfiou a planilha. Já um caderno bem bonitinho ali, que você sabe onde você vai deixar ele colocado, vai facilitar às vezes muito a sua vida. Isso é ruim, a questão de privacidade, que pode ser que alguém veja as suas contas ali, mas se você está num ambiente seguro, cara, guarda seu caderno bonitinho e depois, quando você receber o seu salário, você vai lá e anota tudo muito bem organizado. E é bom ter um caderno também, porque facilita, às vezes você vai olhar, você olha que, pô, 3 anos atrás você estava numa situação, hoje está numa situação melhor. Planilha também ajuda, então não significa que a planilha você vai perder. Só que às vezes ter um caderninho é muito bom para você visualmente enxergar ali e anotar. Às vezes quando você anota, você sente até mais dor do que só jogando numa planilha. Então veja o que funciona melhor. E se vocês quiserem uma planilha, comenta aqui nos comentários. Se vocês querem uma planilha básica, muito boa, eu tento fazer uma para vocês, tá bom? Um abraço, pessoal. Muito obrigado. Não se esqueça de curtir, se inscrever aqui no canal.